deixamos nossa casa, deixamos nossos afazeres naturais para estar na tua casa, Senhor. Glória a Deus. E temos crendo que o Senhor vai descer neste lugar. Amém. Glória a Deus. Crendo que o Senhor vai nos abençoar, Senhor. Temos crendo que enfermo sairá curado, Senhor. Depositamos toda a confiança no Senhor, Pai. Estamos crendo nesta palavra. Estamos crendo nesse Evangelho, Pai. Por isso nós cantamos desta maneira. Tudo é possível para aquele que crê, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, e no verso 14. Vamos ler esta escritura até o 24. Ela é um pouco longa, essa escritura, mas nós precisamos ler essa escritura para falar em poucas palavras rápidas, porque nós vamos estar orando por pessoas que vieram para receber oração por cura de vida. Amém. Aleluia. Se você veio preparado para receber a cura, você vai sair daqui curado. Amém. Porém, se alguma coisa entrar como incredulidade em tua vida, você sairá doente novamente. E não é o desejo do meu coração que você saia doente daqui. Vamos ler então a escritura. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantado, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este onde quer que o apanhe despedaço, e ele espuma e rasga os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Traz-o. E trouxeram então, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu puderes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Podeis tomar um assento. Vimos uma leitura e nós podemos ver um drama nessa escritura. Foi o que eu captei pela inspiração. Um drama. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele deu uma comissão para a igreja primitiva. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. Mas nós lemos aqui nessa escritura que teve uma pequena derrota de um povo que se chamado igreja primitiva. Os seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um garoto. Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Então não esqueça, a incredulidade pode a enfermidade ficar na pessoa. Agora, você tira a incredulidade fora, a cura vem através da sua fé. Então, eu gostaria de pregar nesta tarde para você: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Vê? Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Não é para aquele que não crê, é para aquele que crê. Então, aquele que crê, diz a palavra de Deus, verá muitas coisas acontecer através da fé. Porque pela fé os mundos foram feitos. Pela fé homens entraram na arena dos leões pela fé. Pela fé outros deixaram suas casas, seus lares,
por causa da fé, foi em busca da palavra de Deus. Mas você vai ver neste drama que eu quero pregar nesta tarde, porque é um drama. Eu chamo isso de drama porque o pai estava desesperado, o pai desse garoto. A pergunta foi feita para ele: quanto tempo esse garoto está desta maneira? Ele disse: desde a sua infância. Inclusive os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio desse garoto. Agora eu estou contando com o Senhor, que o Senhor vai expulsar o demônio desse garoto. Então você vai ver que a incredulidade que este homem tinha afastou a cura daquele moço, afastou a libertação daquele moço. Lembra-se que o profeta Umbrando diz na mensagem O Sobrenatural: quando você vem para a igreja e você crê em toda a palavra, e você vem para dentro da igreja transmitindo uma atmosfera ao ponto que todos recebem essa atmosfera, ele diz que não tem como pessoas saírem curadas deste lugar. Porém, não esqueça que um incrédulo aqui pode afastar a cura daquele que tem fé. Não esqueça que uma incredulidade afasta a cura. Porém, Deus não deixa de agir por causa do incrédulo, mas atrapalha a cura. Sim, nós lemos aqui que foi atrapalhada a cura por causa da incredulidade. E você sabe, como o Bruno pregou essa mensagem, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Mateus 11:24 diz: Jesus, quando orar, creia que vai receber. A Mateus 11:24 diz essa escritura: quando orar, creia que tu vai receber. Receber o quê? Aquilo que eu estou pedindo para Deus. Amém? Lá no São Mateus capítulo 8, você vai ver muita gente vindo até Jesus para ser curado, libertado. Por quê? Porque ele tinha uma unção, tinha a cura, tinha a libertação. Porém, nós vemos nesta escritura, nós vamos chegar lá. Agora, o profeta Umbrando pregou também uma mensagem intitulada Doenças e Aflições. E nesta mensagem, doenças e aflições, ele primeiro fala o que é doenças e aflições. E ele diz que é o resultado do pecado. Está entendendo? Toda enfermidade é resultado do pecado. Lá no jardim do Éden começou. Talvez não seja em sua vida, mas na vida dos nossos antepassados, mas na vida de alguém antes de você. O diabo, ele é o autor de todas as doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidade ou aflições. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo as enfermidades e as aflições. Porém, eu quero dizer uma coisa para você: que o primeiro Adão, o jardim do Éden, ele trouxe consigo todas as enfermidades e aflições. Porém, o segundo Adão, que é Jesus, veio tirar todas as enfermidades e aflições. Amém? Um colocou e o outro veio tirar, correto? Então, há muitas vezes que nós nos referimos a elas como bênção. Eu nunca pude pensar que Deus pudesse obter uma bênção de uma pessoa enferma, a não ser que fosse um pecador levando para Deus, ou um filho desobediente trazendo de volta para se reconciliar com o seu pai. Então, porém, as enfermidades são os resultados do diabo e a queda. Agora, eu sempre tenho falado que Deus tem suas maneiras de tratar com os seus filhos, principalmente de trazer eles de volta para a sua casa. Talvez vai ser por uma enfermidade, talvez seja por uma emoção, não importa como, Deus tem suas maneiras de trazer os seus filhos de volta para a sua palavra. Glória a Deus! E hoje, irmão, nós temos os melhores médicos que já tivemos. Nós temos a melhor ciência médica que nós já tivemos, os melhores hospitais que já possuímos, e mais enfermidades do que já tivemos também. E no dia quando temos a melhor ciência médica que já tivemos, eles estão constantemente construindo instituições para os incuráveis. Isso é, exatamente quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construindo instituições anualmente para o quê? Para as pessoas incuráveis. Sim? Você sabe que em Itajaí tem um hospital que é recuperação de aidético, porém não se recupera. São hospitais para pessoas incuráveis. E você sabe que a AIDS é um nome científico. AIDS é um demônio que disfarça como AIDS.
o diabo não respeita se você orar por AIDS. Ele não respeita tipo. Nós temos que orar, sai demônio da AIDS. O câncer é o nome científico. O diabo não respeita quando você ora, sai câncer, sai tumor. Ele não sai, porque não respeita tipo de enfermidade. Agora, quando a pessoa ora, sai demônio em forma de câncer, ele tem que respeitar, porque a palavra está denunciando que ele está em forma de um tumor, em forma de uma enfermidade. Por isso, aquele que crê, tudo é possível. Não tem como, irmão, você que crê na palavra de Deus, e crê nesse Cristo, você tiver uma enfermidade nessa parte, você sair doente a mesma coisa. Eu não acredito. Eu não acredito que Jesus não está operando na sua vida. Agora, a tua incredulidade pode afastar a cura. Sim, e vai para bem longe de você. E não adianta você receber uma oração hoje para a enfermidade e lá no terceiro fim de semana o Zé Pereira está em Aranguá por lá pelos enfermos e você ir para a fila da oração. Porque se você não crê hoje, você não vai crer também naquele dia. É verdade. E se eu creio hoje, não tem como ir lá para a fila da oração onde vou orar por mim de novo. Eu estou crendo. Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Aleluia. Então veja onde nós estamos filtrados. Eu estou pregando sobre tudo é possível para aquele que crê. Agora, mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. Correto? Amém. Ele é simplesmente o mesmo hoje como ele foi ontem. Então por que não há uma operação de milagres como operou no passado? Jesus chamou esta geração de incrédulos. Nós lemos aqui, ó geração incrédula. Para quem estava falando aquilo ali? Para os seus discípulos. Eles não conseguiram expulsar um demônio mudo de um rapaz que levava aquele moço para o fogo. Aquele moço babava, o pai não sabia mais o que fazer, o pai estava desesperado. E você sabe que aqui nessa escritura você vai encontrar que foi a impotência da igreja. A igreja estava fraca, os seus discípulos estavam incrédulos, porque não expulsaram um demônio de um homem. Mas o profeta disse que isso foi bom, porque muitos pregadores naquele dia viram a falha dos seus discípulos, porém não viram a falha que havia em Jesus Cristo. Ele não falhou. Verdade. A sua igreja falhou, mas ele não falhou. Aleluia. Nós podemos fracassar, nós podemos falhar, mas ele não falha. Ele não fracassa. Aleluia. Amém? Amém. Então o profeta diz que muitos pregadores chegavam a fazer dessa maneira aqui na escritura que nós lemos, e na mensagem que ele pregou. Eles falavam assim, não são os discípulos de Jesus? Olha lá. Não conseguiram, rapaz, vai avançar neles. Não conseguiram expulsar um demônio. Imagine o seu mestre. Se a sua igreja não consegue ser curada, imagine o seu mestre, como ele está. Agora o profeta Mombrana disse: nunca houve nada que chegasse diante de Jesus, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. Ele é simplesmente o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Ele prova isso. E você verá aqui nesta tarde. Se não for assim, então você tem o direito de duvidar da palavra de Deus, porque ele tem operado, ele tem feito milagre. Ele só não faz mais por causa da acomodação do povo. Uma das coisas que traz a cura em tua vida é exercer a oração da fé, a oração mesmo contínua, clamar por misericórdia, derramar-se na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus. E se você tem um espírito de incredulidade que você não crê, sabe o que eles dizem no bairro Leão? Eles dizem a meu respeito que o pastor Souza não cura. Eles estão de parabéns. Eu dou parabéns para eles, que eles têm toda a razão. Quem cura é Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas eles comentam isso, porque o pastor não cura ninguém. E eu estou de acordo. Se eu colocar a mão sobre você nesta tarde, não é eu que vou curar você. Se eu disser que é eu, nem vem aqui na frente. A honra pertence a Jesus, não pertence a homem nenhum. Se a honra pertencesse a mim, estava com uma placa aí na frente: venha receber a oração da fé pelo pastor Souza, o grande curador. Mas não tem, porque nós diminuamos e ele cresce. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Agora
fé, porque nós vemos aqui que tudo é possível para aquele que crê. Talvez eu pregue 10 minutos, talvez eu pregue 15, talvez eu pregue meia hora. Eu estou na direção de Deus. O que Ele pedir para mim fazer nessa tarde, eu quero fazer. E se você sair do banco e subir uma atmosfera, e você sentir que é minha hora de pedir oração, não espere eu terminar a pregação. Vem aqui, se coloque aqui e acrescente a sua fé para você sair daqui curado nessa tarde. Tá certo? Quem quer pegar o ônibus vai mais cedo para parar, é isso? Aí não perde o ônibus. Quem quer ser curado nessa tarde, precisa esperar o final da pregação. Vem aqui, te humilha para Deus, confessa os seus pecados, porque talvez seja um pecado escondido que Deus não pode abençoar, Deus não pode curar. São pecados, são pensamentos ocultos que não aparecem, mas Deus está vendo, por isso você não é curado. Talvez nessa tarde você deseja vir aqui no altar e voltar para Deus. Senhor, eu não consegui vencer aquela tentação, eu não consegui vencer aquele problema, mas Senhor, o Senhor possa vencer para mim nessa tarde. Eu quero sair daqui curado nessa tarde, eu quero sair daqui liberto nessa tarde, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo nessa tarde. Então tem muita coisa que impede a cura: a incredulidade, pecado escondido, pensamentos ocultos que só Deus vê, e Ele está vendo nessa tarde. Mas você não se humilha para Ele. Deus gostaria que você se humilhasse e disse: Senhor, eu estou errado, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Faça igual o filho pródigo, voltar para o Pai e dizer essas palavras: Pai, pequei contra o Senhor, pesquei contra o céu, não sou digno de nem ser chamado seu filho. Me tenha, Senhor, ó meu Pai, como jornaleiro em tua casa. Mas o Pai cheio de misericórdia disse essas palavras: Não, tu és meu filho, não, eu não vou te deixar, tu és meu filho. Traga o anel para ele, traga a melhor sandália, traga a túnica para ele, vamos festejar, porque aquele que estava morto está vivo agora, amém? Então não perca a expectativa, louvado seja Deus. Então nessa mensagem que nós vemos aqui, doenças da aflição, o profeta Mombrana disse que ele é capaz de todas as coisas, mas alguém disse na audiência após ele estava pregando, interrogado, dizendo o profeta: mas o Mombrana, me responda esta pergunta, que eu já falei várias vezes sobre essa escritura. Me responda uma coisa: a cura, elas são duradouras? A cura, elas são duradouras? Perguntaram para o irmão Branca: a cura é duradoura? Ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Mas a cura, irmão, é duradoura? É duradoura a cura? A resposta veio imediata: elas duram tanto quanto dura a sua vida. Elas duram tanto quanto dura a sua fé. Aí ele diz aqui: eu orei pelo homem ontem à noite e estava cego. Após a cura, o milagre acontecido, porque tudo é possível aquele que crê, nós demos uma Bíblia para ele ler. E ele leu a Bíblia e foi para casa enxergando. Mas no outro culto ele veio cego de novo. A cura durou por a noite só. A cura durou 12 horas. E você gostaria de ser curado hoje e está amanhã com um problema de novo? Você gostaria de receber a oração da fé nesta tarde e amanhã está com sintoma de dizer: não adiantou a oração? Você sabe que toda enfermidade ela está alojada no teu corpo. Para ela sair, ela tem que te rasgar toda por dentro. Tem que te rasgar todo por dentro. Por quê? Porque ela está no estágio de ser expulsa do teu corpo. Como ela está aqui tentando rejeitar, vai te doer muito mais do que antes de te receber a oração. E quando começa a doer, é onde o diabo tem o escape, aonde você começa a observar e a incredulidade vem: será que eu fui curado? Pastor orou por mim, mas a dor continua. Sabe por quê? Porque a enfermidade está se retraindo para sair. É onde tu perde a cura, é onde tu perde a bênção. Aí entra a incredulidade, tu já desconfiou, já duvidou, aí ela permanece ali e ela não sai. Aí tu deu um tiro para a tua razão. Mas por que você não faz, embora aquele homem, que foi citado umas quantas vezes, aquele cego, por exemplo, que recebeu oração numa das campanhas do Mombrana e chegou na barbearia cego, e testificando para aquele barbeiro: o senhor sabia que eu fui na campanha de um pregador ontem e eu estou curado? Aí o barbeiro pegou, botou um pano na frente dele: está chegando o pano? Não, mas eu estou curado. Mas você está cego? Não, estou curado. Eu fui e recebi oração e estou crendo na cura. Mas não está chegando o pano, mas estou curado. Aquilo abriu os olhos dele.
Abriu os olhos dele. Por quê? Porque ele exercitou a fé a qual ele tinha através da oração que ele recebeu. Mesmo que o barbeiro disse, você não está enxergando, mas ele testificava, mas eu estou curado. Quer um sinal de todos nós aqui já temos curado? Isaías 53. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. O que resta então é eu aceitar a cura. Amém? Amém? Então a cura não é duradoura, diz o profeta desta era. Para mim só entrar numa, dar uma listada aqui nessa mensagem. Ela dura quanto dura a sua fé. Mas quando a sua fé falha, então sua cura também falhará. Você diria que cada pessoa que vai ao altar e se converte seria cristão em todos os seus dias? Ele poderia ser esta noite um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. Por quê? Porque ele não se segurou como cristão. Ele foi só um cristão por uma noite, por um dia, por uma tarde, por uma festa, por uma emoção, e no outro dia ele não é mais um cristão. Ele pode ser filho de Deus hoje e amanhã ser o filho do diabo. Não tem volta. Essa é a palavra de Deus. Em todos os dias, sim, ele poderia ser esta noite o filho de Deus e amanhã ser o filho do diabo. E quando ele perde a fé em Deus, aquilo envia de volta. É quando se perde a fé. Então todos nós estamos aqui pela fé. Você está aqui pela fé? Amém. Está fraco. Você viu que a igreja vai a um certo ponto? Por isso que eu aplico essas palavras para você. Porque você vai até um certo ponto, daqui a pouco diminui. Você quer que Deus cura você dessa maneira? Você quer que Deus abençoe o nosso ministério dessa maneira? Vamos. Pô, não é um filmezinho, né? Para ter emoção até no final do filme, né? Não é um futebolzinho para ter emoção até no final do futebol, não é, né? Mas é a palavra de Deus, isso dói. Isso é difícil você se concentrar. O diabo vem tentando tirar você de cena. O diabo vem tentando tirar você da palavra que está sendo ouvida. Vai fazer você lembrar de coisinha lá em casa, né? Brigou com o marido, discutiu, veio brava para a igreja, veio com um problema. Agora o diabo está tentando fazer você lembrar o que aconteceu para te desviar da palavra nessa tarde. Mas por que você não se concentra na palavra de Deus e esquece o teu dia de hoje? E entra em cena na palavra de Deus e o sobrenatural vai te visitar com certeza. Amém? Ele vai te visitar com certeza. Você vai ser abençoado com certeza. Não tem como você sair daqui a mesma pessoa. Por quê? Qualquer um que pode curá-lo aqui nesta plataforma pode manter o bom. Esta é a razão que fiz essa afirmação. Que nada vem aqui que não seja libertado aqui, fora daqui, fica de acordo com sua fé, e isso permanece por sua fé. Amém? Glória a Deus. Eu já vi pessoas chegar à plataforma completamente cegas e ler esta mesma Bíblia, em menos de 5 dias voltarem de novo, simplesmente, talvez no mesmo dia volta cega. Sim, por quê? Porque elas leram aqui o poder do diabo, reconheceram aquele dom de Deus que teve que sair. Agora, isso é bom. Eu sei, irmão, que é uma afirmação e tanto a se fazer, mas eu sei que eu estou firmado, e eu sei que quem tem crido, eu conheço seu poder para a cura divina. Aleluia! Está entendendo? Então, se você ver aqui, você vai ver. Agora, não sejamos incrédulos. Rapidamente com a escritura, não sejamos incrédulos. O profeta pregou essa mensagem: tudo é possível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Agora, possamos ser que tenhamos fé o suficiente. E eu creio, irmão, eu quero que você saiba de uma coisa. Para começar, a cura está aplicada por muitas pessoas que oram. Sim, por você, correto? Mas não completamente. E isso é sua fé também que cura você. Então não é só o que ora, é o que está em você que vai curar você. Aleluia. Eu tenho fé para vocês. Qualquer um de vocês aqui que vinha aqui, ó, eu tenho fé que você sai curado. Amém. Eu não sou o incrédulo. E não gostaria que a igreja que eu administrasse fosse incrédulo. Nós deveríamos ter fé e envergonhar o diabo. Aleluia. Não envergonhar a Deus, mas sim envergonhar o diabo. Aleluia. Por que, pastor? Porque nós temos uma crença, uma palavra a nível muito alto. Verdade. E às vezes nós até nos envergonhamos. Será que merecemos isso? De ter esta palavra em nosso coração tão forte,
Deus tem escolhido você para esta mensagem? Será que somos merecedor disso? Será que eu sou merecedor disso? De ter esse evangelho? Ou você se sente preso por esta igreja? Deixe-me expressar rapidamente para você. Você tem que ter fé. Observe isto nessas poucas palavras que estamos tratando agora nesta tarde. Aqueles que vêm para Deus devem crer que Ele existe e é recompensador daqueles que diligentemente o procuram. Agora, há muita diferença entre ter fé na mente e ter fé no coração. O coração tem facilidades mentais completamente diferentes que a cabeça. Porque você não pensa com a cabeça, você pensa com o coração. O nosso subconsciente é o coração. Você não pode pensar. Aqui só tem mensagem que vem do coração. Existe uma escritura, se não falha a memória, a boca fala o que o coração está cheio. Não é a boca fala o que a mente está cheia, é que o coração. Agora, existe fé intelectual e fé que procede do coração. Esta intelectual, Deus não vê. Ele vê a que sai do coração. Então não se engane. Talvez você tenha fé aqui no portão da alma. Deixe entrar para dentro da alma. Deixe entrar para dentro da sua alma. Crê de todo o coração. O que é crer, pastor? Eu creio que depois do culto eu vou para casa. Como é que tu sabe? Porque você tem fé que vai para casa. Você já fez um plano que vai embora. A fé é a mesma coisa. Se você tem fé para ir para casa, tenha fé para ser curado também. Pastor, amanhã cedo eu vou viajar. Pastor, amanhã cedo eu vou trabalhar. Como é que você sabe que isso vai acontecer? Que amanhã não pertence a nós. Mas eu deixei tratado que 8 horas da manhã estarei no meu serviço. Como é que tu pode? Como é que tu pode botar isso na tua consciência, no teu coração, e amanhã materializar o assunto na tua vida? 8 horas da manhã tu tem que estar no trabalho e bater no cartão. Por quê? Que fé é esta? Que não é multiplicado para a cura divina. Essa mesma fé que vocês têm, que eu tenho, que amanhã vai ser isso, amanhã vai ser aquilo, e você tem fé, você já está pensando, cheguei em casa nesta noite, eu vou comer uma boa de uma sopa talvez. Chegar em casa de noite, eu vou tomar um bom do café. Como é que você sabe? Se você está sentado no banco ainda, você está exercendo sua fé para chegar em casa e materializar a sua fé. Aqui é a mesma coisa. Se você está pensando em ser curado, faça nesta tarde materializar a cura em você. Glória a Deus! Glória a Deus! Tenha fé para isso, irmão. Materialize esta fé em você. Você pode até pensar outro ponto. Eu vou me levantar. Como é que você sabe que você vai se levantar? Como? Pela fé você se levanta. Na mensagem o profeta pregou essa sobre a fé, a substância, e uma outra mensagem que fala sobre a fé. Ele fala, tudo é por fé. O levantar de manhã é por fé. Eu mexer as pernas é por fé. O braço é por fé. Mas sabe o que ele diz? As coisas se tornam comum e eu levanto o braço e não percebo que estou levantando. Eu mexo a perna e não percebo que estou mexendo. Mas se eu tenho fé, eu vou saber que eu estou levantando por fé. Eu estou me mexendo por fé. Se eu não tiver fé, eu não saio do lugar dessa terra. É verdade. Não se pode transformar as coisas comuns para nós. Jesus não pode ficar comum. O seu milagre não pode ser mais comum. Tem que ser original ainda. Tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de mim ainda. A incredulidade não pode pedir a Deus de habitar no nosso meio nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Que Deus te ajude você a entender. Eu vim disposto nesta tarde a orar por você. Eu vim disposto a sair daqui curado, com dor de cabeça, desde ontem. Esse demônio me perturbando. Mas hoje será o fim desse capeta. Hoje será o fim desse infame. Porque eu escrevo na palavra de Deus. O diabo tentou impedir a cura de alguém aqui. O diabo tentou atrapalhar esse culto. E eu fui com dores de cabeça, pregar em Forquilinha. Era meia-noite, o pastor de João me ligou, porque meu problema e o irmão lá ele não pôde ir. Então ele me ligou, era meia-noite, eu fui atender pelo telefone. E hoje, 7h30 da manhã, já estava na estrada para pregar em Forquilinha, com dores de cabeça. Mas não deixei a dor de cabeça tirar o que eu tinha para fazer. A enfermidade não
desiste de você. Aleluia. A enfermidade não pode tirar a bênção da tua vida de jeito nenhum. Se você tem algo para fazer para Deus, o diabo não pode impedir você. É verdade. Você acha que me dobrei para dores de cabeça? E eu sei o que é dor de cabeça. Não é essas dorzinhas comum, não. Não é qualquer dorzinha, não. É um demônio agitando. Por quê? Porque eu anunciei que tem cura divina. Isso é um tempo que os incrédulos estão dizendo que cura divina não existe mais. Mas deixa os incrédulos falar. Porque nessa parte eu creio. Eu creio que esse passado está sobre mim. Eu creio. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Sim, irmão, tudo é possível. Isso é sua fé. Você tem que ter fé. Observe isto nessas poucas palavras que estamos falando. Aquele que vem para Deus deve crer que Ele existe e é recompensador daquele que diligentemente procura. Agora, há muita diferença entre fé aqui e fé no coração. Aleluia. Deixa-me mostrar um minutinho sobre o drama que eu falei. Foi, diz o profeta, foi uma trágica. Foi algo que não era esperado. Sim, um caso fora do sério. Nós devemos olhar bem e dar consideração por alguns momentos e dar uma olhada nessa estranha e pequeno assunto. Sim, Jesus disse, chamando aqueles homens junto, Ele viu que Ele deu poder para curá-los de todos os tipos de doença. Ele deu poder para expulsar todo tipo de espíritos e curar o leproso, ressuscitar os mortos. Ele os enviou e eles saíram fazendo isso. Quando retornaram regozijando. Mas quando Jesus fez uma viagem e subiu ao topo da colina, sobre a montanha, nós encontramos aqueles discípulos lá embaixo, lá no vale, firmemente, completamente, mas derrotados. Derrotados por quê? Pelo caso de epilepsia. Derrotado pelo rapaz epilético, que acabava conosco. Ele babava, rosnava como animal, se atirava no fogo que o pai é obrigado a segurar, batia com a cabeça nos pilares do templo, rasgava-se as suas roupas, avançava quem estava na frente. Agora eles iam enfrentar homens a qual tinham poder. Mas que poder? Que poder era este? Que poder sobrenatural é este que falhou? Nós temos, irmão, promessa na Bíblia Sagrada sobre curas e milagres. Por que está falhando a curas e milagres? Por quê? Eles não conseguiram dar cabo àquele espírito mau. Agora alguém disse, não faz muito tempo, se você tivesse poder para curar os doentes, como os discípulos tinham, agora aquelas pessoas não creem que você recebe o Espírito Santo como eles. Receberam o Espírito Santo, mas eles apenas não conhecem a Escritura e não conhecem o Espírito Santo. A promessa de Deus disse assim, e a pessoa que não possui tanta teologia dentro da cabeça, então eles apenas creem em Deus e recebem isso, e isso é tudo. Por quê? Porque nesse Mateus, Marcos, Lucas e João não tinha o Espírito Santo. Aqui nós lemos que eles criam em Deus. Os discípulos tinham poder para expulsar demônios. Os discípulos estavam crendo em Deus, crendo no Messias. Mas quando o Messias se afastava deles, eles não tinham nada de Messias e nem do Espírito Santo. Eles tinham um poder para expulsar os demônios. Mas você sabe que o poder sem o Espírito Santo não há poder nenhum. Não tem poder nenhum. Isso que Jesus deu uma comissão apenas para os seus discípulos, dizendo para expulsar demônios. Mas como, irmão? Expulsar demônios do homem natural. Pedro era um homem natural. Os discípulos era só uma comissão para expulsar demônios. Mas você vai encontrar muitas coisas depois de Atos capítulo 2 acontecendo. Até da Bíblia que Pedro ressuscitou, porque Jesus disse que vocês vão ressuscitar e a pessoa, vão curar os enfermos, mas a descida do Espírito Santo não estava ainda em ação. Mas eles criam em Deus. Eles criam. Se eles tivessem coragem, não fossem incrédulos naquela hora, aquele demônio de epilepsia tinha saído daquele
mas eles duvidaram. Por quê? Porque o mestre não estava junto deles. Jesus não estava ali. E eles ficaram incrédulos. Vamos rapidamente. Agora aqueles discípulos foram derrotados, pois foram incrédulos. Jesus tinha subido a montanha. E você sabe o que? Eu estou alegre que eles foram derrotados. Profeta, hein? Estou alegre porque eles foram derrotados. Lá por isso apenas fortalece cada coisa para mim. Sim, isso nos fortalece saber que os discípulos foram derrotados. Meu Deus, eu estive vendo os Jones orando. Eu vi alguém orando por isso. Nunca lhe ajudará esse tipo de oração. A criança recebeu oração pelos discípulos que tinham poder para curar. Jesus Cristo, o servo, deu-lhe poder para fazer isso, e eles foram derrotados. Certamente isso não tinha nada a fazer com isso. Jesus estava no alto da montanha, e aqui quando a primeira derrota veio neste drama, estavam todos os pastores lá embaixo no vale, questionando, dizendo: eu penso que ele lhe deu poder para fazer isso. Vamos ver então. Vocês podem fazer, vocês podem orar, e aquele monstro ser expulso, aquele demônio ser expulso. Porém, os seus discípulos estavam orando e expulsando, e o demônio, ou tentando fazer, o garoto estava com epilepsia e parece que piorou. Por quê? Porque quando você não expulsa o demônio, você irrita o demônio muito mais. Sabia? E quando você não consegue expulsar um demônio, aquele demônio se agita muito mais. E aqui esse moço ficou pior do que antes. Por quê? Porque eles irritaram o diabo que estava naquele moço. Piorou para ele expulsar. E Jesus disse para os seus discípulos: certa casta de demônio só sai por jejum e oração. E tem certa casta de demônio que é obrigado a falar o nome daquele demônio. E para falar o nome daquele demônio, tem que ter discernimento para saber o nome daquele demônio. Por isso, se vir uma pessoa aqui e falar para mim que tem espírito de pombagira, eu repreendo e já digo qual é o espírito que ela está. Porque pombagira não é espírito, é nome de entidade. Espírito que está sobre ela é espírito de prostituta, prostituição. Aí o demônio sai. Mas se eu falar sobre pombagira, o diabo não respeita título, o diabo respeita nome. Por isso que essa mensagem, ela vem denunciar o pecado. Amém? Amém? Então vamos lá rapidamente aqui. Eu disse que ia pregar não sei quanto tempo, 15, 20, eu não sei, mas eu já estou prestes a encerrar essas palavras. Agora, observe. Aqui estava ele parado, talvez o pai do garoto, talvez saiu e tomou seu pastor e disse: pastor, o que você pensa sobre esses discípulos? Ou desse companheiro chamado Jesus de Nazaré, que está por aí expulsando os demônios? Ele diz: isso é telepatia, isso não existe. Claro, o fariseu Jones sabe tudo a respeito disso. Eu falarei a você que nós teremos um encontro de associação. Nós faremos um congresso na igreja tal, e vamos trazer este moço e vamos orar por ele. Você vai ver como sai. Olha, o irmão disse que teve muita gozação. O irmão disse que teve muitas palavras que saíram naquele dia, porque a igreja de Jesus Cristo não conseguiu expulsar o demônio. Os pastores chegaram e diziam assim: leva lá no nosso ciclo de oração que esse moço é curado. Leva lá no ciclo de oração, na festa, que vai ser curado esse moço. E eles já aproveitaram os seus pastores. Leva lá na igreja tal, pare de sofrer, que ele vai ser curado. Teve muita coisa que eles olhavam. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você começa a falar fraqueza tua para amigo íntimo teu, para pessoas da tua família, eles vão rir da tua cara e dizer que tu não é crente, o que o pastor te ensina? Você tem que falar as fraquezas tuas para Deus. Ele conhece os teus corações. É verdade. Ele conhece o teu sentimento. Nunca procure falar com teus amigos e você está passando aqui na igreja. Nunca diga que o pastor está proibindo o namoro. Não faça isso. Você vai entrar em problema. Sabe disso? Isso afasta a cura. Porque isso é incredulidade. Não estão crendo na palavra. Nunca diga que você é obrigado a usar saia, moço. Nunca diga que você é obrigado a manter o cabelo comprido, moço. Nunca diga, moço, que você é proibido de namorar antes do tempo. Nunca fala assim para ninguém. Isso não é verdade. Nós ensinamos você. Obedecer cabe a você. Mas nunca diga a fraqueza do ministério
Porque a mamãe, o papai, o vovô vão abraçar tu e dizer: o que está acontecendo, meu neto? É porque eu estou indo na igreja, eu não quero ir, a mãe está me forçando, eu estou triste. Vai dizendo pro vovô que tu está triste porque está na igreja. Vai dizendo para a vovó que tu tem vontade de cortar o cabelo, mas o pastor não deixa, a mãe não deixa. Vai dizendo para a vovó que tem vontade de pintar a unha, tirar a sobrancelha. Vai dizendo para a vovó, pro vovô, pro titio, para a titia, para quem você quiser falar. E você vai ver os resultados disso depois. Verdade. Quando nós viemos com esse espírito para dentro desse ministério, como pessoas incrédulas, que o pastor está pregando e você não acredita, a cura não vem. Verdade. Nós temos que dar do profeta em um só Espírito. Amém. Em um só Espírito. Glória a Deus. Eu não posso crer de uma maneira, o irmão Tiago, o irmão Emerson, outros creem de outra maneira. Nós temos que crer num só Espírito. Aleluia. Amém. Quer ver cura divina? Você tem que estar no filtro da palavra. Quer ver milagre? Você tem que crer nessa palavra. Como você ser curado, isso não é uma denominação que oferece para você a cura em troca do teu carro, em troca do teu dinheiro, em troca da tua casa. Eu mesmo gostei de cura divina, porque a Bíblia diz: de graça eu recebi e de graça eu tenho que dar para você. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Está ficando bom o negócio aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Já está começando a esquentar. Agora, se você é um ferimento de 1914, tem que dar uma manivelada em você. Mas, por favor, vamos empurrar, pegar no prego. Aleluia. Não deixe ninguém manivelar você. Não. Você não é uma tobaca para subir morro. Você é um cristão. Você não fuma ceia, não. Você está certinho na palavra, amém? E vamos lá, eu rapidamente aqui. Para nós ir para o encerramento. Eu sei que você está com pressa, né? Mas eu não estou. Correto? Agora, irmãos, presta atenção. Vamos para o Calvário só um minutinho. Eles colocaram uma venda na face de Jesus. Eles deram vinagre, cuspiram na face. O catarro do soldado saiu para quê? O ranço, né? Ranho, pela boca de Jesus. Pegaram o manto dele, rasgaram, tiraram sorte, jogaram no chão e diz: ó, pega o dadinho aí, te dá 5, a metade é tua, te dá 4, a metade é minha. Jesus sangrando, morrendo, sendo crucificado, olhando para os soldados, dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estou fazendo. E o profeta Mumbrana disse assim na escritura que ele pregou: ele ficou impressionado, Jesus, com a incredulidade deles, e muitas obras maravilhosas não pôde fazer entre eles. Sabe qual é o povo mais incrédulo no tempo da Bíblia? Você vai encontrar Nazaré. Habitou o povo mais incrédulo da Bíblia, Nazaré. Grave isso com você. Grave isso com você. Por que, pastor? Vamos botar Jesus dentro de Nazaré e veja quantos milagres Jesus fez em Nazaré. Sabe quantos? 1. Por que ele não fez mais milagre? Porque Jesus olhou os seus parentes. Os parentes olharam para ele e disseram: isso aí não é o filho de José o carpinteiro? Incredulidade. Não olharam ele como grande curador, não olharam ele como grande Messias. Jesus disse: o profeta não tem honra na sua própria pátria. Infelizmente eu estou indo embora, mas só pude fazer um milagre por causa da vossa incredulidade. Não tem mais como fazer milagre. Eles limitavam sua fé demasiado. Por qual motivo? Impediram o seu poder, impediram a vontade de Deus, impediram a fé. Incredulidade. Por causa do quê? Por causa da incredulidade, nada podia ser feito. Aqui os discípulos sendo derrotados, e vem no momento de sua derrota, descendo a montanha, vem a mais amável pessoa que jamais andou sobre a terra, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ainda fraco, talvez vindo da grande unção, quando ele foi tomado pela visão lá. Pedro, Tiago e João
anteviram a vida do Senhor, anteviram a ordem, como Elias e Moisés, então retornaram e viram somente Jesus. Ele estava fraco, porque foi o monte da transfiguração. Estava ele, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. Jesus desceu fraco, contando que a sua igreja estava fazendo bem, contando que a sua igreja estava na ordem da cura divina. E o profeta diz assim: eu posso ver, diz ele, o fariseu Jonas, ele era um pastor, dizendo assim: ei, não pode fazer nada a respeito disso. Então eu posso trazer a você. Os discípulos não puderam expulsá-lo, então eu trarei a você. Estava tirando sarro de Jesus. Já que a tua igreja não cura, talvez o profeta de vocês cura, talvez o pastor de vocês. Vamos trazer até o pastor, já que nenhum obreiro da igreja tem essa capacidade. Vamos trazer o pastor. A esposa do pastor, talvez, já que o pastor não tem essa capacidade, vamos trazer a esposa do obreiro, ou uma criança do tabernáculo, porque os da frente não puderam fazer nada. Os da frente não conseguiram expulsar um demônio de epilepsia, mas alguém tinha que expulsar. Agora os Jones, os pregadores, eles falaram assim: já que a sua igreja não expulsou, vamos tirar o sarrinho dele, vamos levar até ele não vai conseguir expulsar também. Só que eles se deram mal. Eles se deram mal. Jesus não era simplesmente um homem. Eles se deram mal, riram, deram gargalhada, zombaram da igreja primitiva, tiraram sarro. Mas o profeta disse: tudo é possível para aquele que crê. Mas nós lemos aqui que o pai do garoto disse assim: ó, ajuda-me na minha incredulidade. Quem era incrédulo? Então, como é que pode uma pessoa estar endemoniada e ter fé ao mesmo tempo? A fé estava no pai. Vocês entenderam? Como é que pode uma pessoa endemoniada ser tomada, possuída pelo diabo e ela ter fé ao mesmo tempo? Não tem como. Ela está possuída. Quem tem que ter fé é um da família. Foi o pai. Lembre-se, a cananeia: a minha filha, Senhor, está miseravelmente endemoniada. Quem procurou recurso foi a mãe. Verdade. A cura dessas crianças pequenininhas estão na mãe, estão no pai. Porque eles não têm fé. A fé está na mãe, está no pai. Por isso que quando a criança está doente, a mãe tem que orar ou trazer para o pastor orar, porque a fé está na mãe. E quando a criança não é curada, a mãe não tem fé. O pai não tem fé pela criança, porque a criança não tem fé. A criança só observa, ela não tem o consciente para ter fé ainda. Ela só observa, uma criança. Ela pode brincar com a fé que ela tem. Então ela não tem fé. A fé está nos pais. Verdade. A fé estava no pai. Nós lemos aqui. Agora ele disse para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Talvez eu fui o incrédulo que os teus filhos, discípulos, não conseguiram expulsar. Fui eu. Eu tive um espírito de incredulidade. O Senhor ora por mim primeiro, tá? Antes de orar pelo meu filho, o Senhor ora por mim. O profeta diz assim, ó. Vamos só aqui rapidamente. Jesus parou e olhou ao redor e disse: traga então ele aqui. E quando eles trouxeram o garoto, o demônio se transformou pior. Agora viu Jesus. Era o demônio que estava fazendo aquela com o garoto. E quando ele viu Jesus, se transformou muito mais. Lutou capoeira, o garoto. Era de perna para cima, cabeça para baixo. Era de tudo. Ele se demoniou. Ele bateu com a cabeça nas pilares. Ele rasgou. Ele fez de tudo. Ele quis se jogar na fogueira que eles ofereciam o sacrifício. Ele estava endemoniado mesmo. E o que ele fez? Essa é a maneira deles. Eles gostam de aparecerem. Os demônios gostam de aparecerem. Por isso que você vê certa igreja entrevistar demônio, porque ele gosta de aparecer. Aonde tu veio? Eu sou um chupacabra. Grande coisa que é o chupacabra. Eles entrevistam demônios. Está entendendo? Eles entrevistam as pessoas. Traz um aí todo acorrentado. Quem é tu? Eu sou Lúcifer. Quem tu vem fazer, Lúcifer? Me matar, roubar e destruir. Quem é que não sabe, né? A Bíblia diz que ele veio fazer isso. Para que ele está repetindo? Quem é que não sabe que ele veio para matar, roubar e destruir? Ah, que revelação! Está entendendo? Aqui o diabo quis se aparecer.
quis chegar à frente de Jesus e eu te ataco, eu te mato. Agora Jesus viesse a me atormentar, igual o gadareno disse que viesse a me atormentar antes do tempo. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Bom, o diabo revelou isso. O diabo revelou que ele é o Filho de Deus, irmão. O diabo revelou, tu és o Filho de Deus. E os jovens pregadores achou que ele era qualquer, um pregadorzinho de rua. Sim, trouxeram. Essa é a maneira, eles gostam de aparecer. Ele jogou de forma mais terrível que jamais tinha feito. Ele caiu no chão para tentar assustar Jesus. E quando ele caiu no chão, começou a espumar na poeira, ou espumar perante o discípulo. E eles tiveram um pouco de medo. Mas você não terá medo. Você não terá medo. Sim, aí está Jesus agora. O diabo jogou esse garoto e espumou. Ele caiu no chão, bateu, espumou, rolou, pois sabia que a sua hora havia chegado. Jesus olhou para o garoto e ele disse para o pai: há quanto tempo ele está assim? Diga-me, quanto tempo está essa enfermidade em você? Quanto tempo você está doente? Quanto tempo? Irmãos, toda enfermidade é um demônio. Não é porque aqui é uma epilepsia que eu vou desqualificar a enfermidade como demônio. É demônio, sim. Agora, há quanto tempo esse demônio está em você? Quanto tempo? Disse o pai, desde jovem. Ele disse, ele caiu no fogo e tudo. E quando Jesus pegou a atenção, agora vamos fazer só esse pequeno grão. Aqui está então o vale, ali está a montanha, lá está em cima da montanha está Deus desceu de lá, transfigurou-se e disse: esse é meu filho amado. Aí ele ouviu, aqui está ele, de pé agora, desce a montanha. O pai tinha estado com o filho, a pomba estava sobre o cordeiro, a pomba estava indo sobre o cordeiro, e ele disse essas palavras. O que ele estava tentando fazer, ele apenas foi através de dizer: na verdade te digo a vocês aqui, o pai nada pode fazer. Sim, o filho não pode fazer, exceto ele, o pai, venha fazer através de mim. São João 5, versículo 19. Os discípulos foram derrotados. O pai do garoto estava um pouco ósseo. Bem, agora, eu sei que ele também não vai conseguir. Pois eles não conseguiram. Olha a incredulidade do pai. E eu vou encerrar nesse parágrafo aqui, 28, encerrando por aqui, quer ver? E o pai disse: se eles não conseguiram expulsar, esse aí, que é Jesus, que é o líder deles, também não vai conseguir. Sabe por que ele falou essas palavras? Porque ele falou com o pastor Jones. E o pastor Jones disse que era para levar no congresso da mocidade, ou no círculo de oração lá, que ele seria curado lá no círculo de oração. Eles tinham que fazer um congresso, 7 sexta-feira, botar uma fitinha na orelha, levar sal para casa, levar alho. Mas não conseguiram. Tinha que ser Jesus. Tinha que ser a palavra para expulsar aquele demônio. Verdade. A igreja não pode. Nós não podemos expulsar certos demônios enquanto você não se render. Verdade. Você só se rende, o demônio sai. Seja incredulidade, você se rende como humilde. Humilde na presença de Deus. Toda incredulidade é obrigada a afastar de você. É verdade. Por quê? Porque onde está o Espírito Santo, a incredulidade tem que ir embora. Você vai ver que quando disse receber o Espírito Santo, eles expulsaram agora todos os demônios. Por quê? Porque a incredulidade foi embora. Aleluia. Aleluia. A incredulidade saiu. E quando a incredulidade sai, você é diferente. Agora vai vir a doença. Eu não aceito doença. A menina adoeceu. Ora pela menina, mãe. O menino adoeceu. Ora pela menina, pai. Ora pelo menino, pai. Por quê? Porque ele disse essas palavras: que o Espírito Santo viria e faria a obra em nós maiores do que ele fez. Aleluia. Amém? Amém. Maiores do que ele fez. Maiores do que ele fez. E encerrando, vê você essas partes? Sim, vê isso? Eles não conseguiram. Agora, eu começo a acreditar, sim, que eles são um bando de impostores, um bando de charlatões, um bando de mentes ou telepatia ou algo. Começou a pensar em seu coração. Vê como a incredulidade alcança um impedimento? Viu a situação que o pai desse garoto estava? Irmãos,
recadinho para você, irmão, recadinho para vocês. Assim como o pai foi incrédulo, o seu marido, que não é crente, pode ser incrédulo por causa da tua atitude, como uma cristã verdadeira. O marido pode ser incrédulo por ver a atitude. Por quê? Porque você está no nível mais alto do que o marido que não é crente. E a atitude cristã de você é mais fraca que o marido que é incrédulo às vezes. E ele fica olhando, não é crente? O que tu quer na igreja? O que tu faz na igreja? Tanta oração, tanto culto e tu não melhora. Por quê? Porque há uma incredulidade em você ainda. É verdade. O marido é a mesma coisa, porque não dá fruto de cristão, porque há uma incredulidade no marido de não melhorar. Porque se melhor a esposa olha para ele, tu mudou bastante, tu amor a Deus. O filho é a mesma coisa, por que não dá fruto? Porque o filho é incrédulo. O pastor prega uma coisa, o filho quer fazer outra coisa. Vocês viram a influência que está rodeando o ministério? Cadê o namoradinho de outra igreja? Cadê o nosso moço que estava aqui? Cadê o outro que toca aqui? Eu avisei. Eu aviso só. Eu não fico pegando no pé de ninguém. Isso afasta a cura do ministério. É verdade. Vou dizer uma coisa para você. Venha aqui fora aqui, Moedas. Não chame ninguém aqui. Não chame ninguém dentro da igreja. A não ser um caso de socorro mesmo. Um caso sério. Que alguém venha aí na frente, eu quero falar com fulano. Que seja um caso de emergência, que você vê que é uma pessoa que tem interesse de falar e voltar. Mas não chama mais ninguém. Hora de culto, não hora de sair, não hora de passear, não hora de vir aqui tomar lanche, é hora de ficar aqui, de observar, que nós temos um compromisso com Deus. Amém. Como igreja que nós vamos ser curados? Como? Como? Se os próprios obreiros da casa de Deus estão fora de forma da palavra, como está a igreja então? Como está a igreja então? Como que eu vou ser curado? Meu Pai. E sabe o que o Bilograna diz? Ele disse essa palavra: se você é responsável por impedir a cura de alguém nesse culto. Meu Deus. Eu estou falando aquele que sai do lado do culto. Eu não estou falando aquele que permanece. Eu estou falando aquele que sai, está fora de ordem. Deus não cura. Por quê? Porque o pastor fica sabendo que o membro da igreja saiu, veio no horário do culto, afeta o psíquico do pastor. Preocupa-se o pastor, preocupa-se a mãe que está sentada no banco, preocupa-se outros que estão aqui e começa a ver que o fulano e o Beltrano saíram, atrapalha a cura de vida, atrapalha a bênção. Isso não deveria nunca acontecer, porque se é numa denominação isso não acontece. Mas por que na igreja tabernáculo acontece? Por quê? Por quê? Querem fazer do tabernáculo uma igreja cheia de barulho? Desordem? Querem fazer a igreja um cubículo? Um lugar de ponto? Não! Nós estamos aqui por sinceridade. Aleluia. Eu não estou aqui por incredulidade, eu estou aqui por sinceridade. Glória a Deus. Eu estou crendo na palavra de Deus. Aleluia. Eu não estou pedindo uma rocha por causa do povo. Eu estou crendo que entrarei em Canaã como você vai entrar em Canaã. Aleluia. Então, se é cura divina para nós ter, nós temos que estar num só espírito, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, vamos entrar nesse espírito. Glória a Deus. Quantas pessoas ficaram decepcionadas? Quantas pessoas hoje estão duvidando? Por quê? Porque há uma desordem sobre cura divina. Como que Deus vai descer? Como que Deus vai abençoar? O profeta diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Glória. Como então que eu posso, pastor, ajudar o ministério se comportando como um filho de Deus? Aleluia. Se comportando como uma filha de Deus. Glória a Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Obedecendo o que está escrito no mandamento, porque ele disse: somente crê, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Se não está em sobrenatural, ele disse: um pode impedir a cura, um pelo mau comportamento.
Alguém vai dar conta. Alguém vai dar conta. Alguém vai pegar esta desordem e vai dar conta. Por que, pastor? Isso é uma ameaça? Não, é a palavra. Aleluia. Amém. Vocês acham que é só bênção que vem através de Jesus? Não é só bênção, não. E ele também não traz maldição, mas ele pesa a mão. Jesus não traz maldição, ele ao contrário, ele vem tirar a maldição, mas ele pesa a mão. Ele belisca a consciência bem lá fundo e diz: o que tu faz, moço? O que tu faz, igreja? O que tu faz, menina? O que tu faz, menino? Assim como eu sou, eu que recebo aquele escão na consciência, a igreja também recebe essa consciência. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Sua cabeça fora. Quero que você ligue sua cabeça agora. Eu quero que você ligue sua cabeça agora. Se ajude, seja um torcedor. Se você não tem nada, você está bem. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus mover os corações. Deixa Deus trabalhar com as pessoas. Deixa Deus fazer um milagre em alguém. Deixa Deus curar. Glória a Deus. Deixa Deus curar aquele que está doente. Deixa Deus curar aquele que está aflito. Deixa Deus curar aquele que está quebrantado. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Me ajuda aí. Você tem que crer nessa parte. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Eu estou crendo em nome de Jesus. Aleluia. Eu vim preparado para orar por você. Glória a Deus. Agora você pode exercitar sua fé um pouquinho aí. Você não pode sair daqui doente nesta tarde. Nós vamos desafiar a lei da gravidade. Nós vamos desafiar os demônios nessa tarde. Que nós somos capazes de ser curados. Nós somos capazes de sair daqui libertados nesta tarde. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos repreender os demônios agora. E você só pôr a mão sobre sua cabeça agora. E você próprio faz a tua oração. E você diz aonde está a enfermidade para Jesus curar. E a minha mão sobre sua cabeça é como um sinal que pôr a mão sobre os enfermos curarão. Aleluia. Então quando eu botar a mão sobre a sua cabeça, você simplesmente fala para Deus: cura, me cura em nome de Jesus, me cura em nome de Jesus, me cura em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser curado
expulsar esse demônio que está trabalhando. Em nome de Jesus, que ela seja curada nesta tarde. Não saia enferma daqui. Que seja curada nesta tarde. Não saia enferma daqui. Seja curada nesta tarde. Em nome de Jesus. Não saia doente nesta tarde. Saia curada nesta tarde. Em nome de Jesus. Saia libertada. Dor da cabeça. Dor do corpo. Problema feminino. Dor constante. Saia em nome de Jesus. Somente creia. Sai curado nesta tarde. Libertado nesta tarde. Em nome de Jesus. Sai curada nesta tarde. Em nome de Jesus. Que seja um calço para esses ossos. Em nome de Jesus. Sai transformada. Curada em nome de Jesus. Somente creia, igreja, em nome do Senhor Jesus. Somente creia em nome do Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Não saia daqui doente. Aleluia. Se você não sentiu o toque da cura, você simplesmente professa a Deus: eu estou curado. Não seja um incrédula. Não seja um incrédulo. Receba a cura. Receba o milagre. Isso não é telepatia. Isso não é psicologia. É a palavra de Deus sobre você. Você possa exercitar esta cura. Você possa testificar da cura. Você possa testemunhar da cura. Porque Ele já curou você no Calvário. Ele me curou no Calvário. Há muitos anos atrás. Lá em Isaías 53 diz: Ele já levou sobre si a enfermidade do pastor Souza, a enfermidade da irmã Tatiane, a enfermidade da irmã Altiva, a enfermidade que estava sobre a irmã Délia, a enfermidade que estava sobre a irmã Nair, que estava sobre a irmã Brenda, que estava sobre a irmã Nelly, que estava sobre a irmã, ó Deus, a mãe de Montiago, Senhor, ó Deus, estava sobre o moço, estava ali sobre o Taro, estava sobre o David, estava sobre o Ronaldo, estava sobre o Emerson, estava sobre o, ó Deus, o Noé, estava sobre o Ezequiel. O Senhor já levou sobre si as enfermidades, estavam sobre o Monsanto, a sua esposa, Pai, estava sobre a irmã Lucy, e o Senhor já curou ela no Calvário, Pai. O Senhor já levou tudo, Senhor. O Senhor já levou as enfermidades. Eu aceito a cura nesta tarde. Eu aceito o milagre, Senhor. Entre em meu coração. Faça um avivamento dentro de mim, Senhor. Eu quero sair daqui sentindo a Tua presença novamente, Senhor. Oh Deus, eu estou vazio. Eu quero ser batizado do Espírito Santo, Pai. Eu quero ser renovado, Senhor. Agora eu quero fazer um convite especial para você nesta tarde. Os crentes da mensagem. Quem quer aceitar Jesus como teu Salvador nessa tarde e se converter de novo nesse Evangelho, eu gostaria de que você viesse aqui na frente e que essa página de erros e defeitos da tua vida você possa rasgar tudo e dizer: eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar tudo de novo nessa tarde. E se você deseja aceitar Jesus, igreja, nós temos que aceitar todo dia de nossa vida. Nós temos que aceitar Jesus. Mas por favor, aquele que vem aqui na frente e tomar posição, não deixe o diabo te enganar, dizer coisas para você que não deve. Não deixe o diabo dizer para você que isso é telepatia ou a psicologia do pastor Souza, que tudo é mentira. É verdade, sim. Nós temos que se converter todos os dias nessa vida. Por quê? Porque nós podemos enfraquecer. Assim como você tem a comida natural e você para de comer, você é obrigado a ter uma comida mais saudável, mais forte, transformar o teu organismo melhor. Eu convido você na área espiritual. Se a comida que você comer agora enfraqueceu você e você não está sentindo bem espiritualmente e você tem uma página suja na tua vida e você gostaria que nessa tarde fosse renovado o teu espírito, fosse renovada a tua fé e colocasse um destaque em tudo que você fez até agora, colocasse diante de Deus e Deus levasse no mar de crescimento novamente e dissesse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero me converter de novo, quero me converter conforme Crônicas 6,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos e acertar seus pensamentos, eu ouvirei dos altos céus e estarei em sua terra, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, o seu colégio, a sua paz, a sua alma, o batismo do Espírito Santo. É renovação, é tempo de renovação, sim. É tempo de aceitar Jesus de novo, sim. É tempo, sim. Nós temos um tempo de aceitar Jesus, sim, novamente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu também quero nessa tarde aceitar Jesus. Aleluia. Eu quero aceitar como pastor. Eu quero fazer uma renovação na minha alma. Aleluia. Eu quero. Glória a Deus. Eu quero aceitar Jesus. Aquele homem de 40 anos disse para aquele moço: olha, moço,
tua alegria, ela é passageira. Quando eu aceitei Jesus, eu pulava e me alegrava dessa maneira. Agora eu estou com 40 anos, já não sinto mais nada. Aquele moço disse: se isso parar, eu aceito Jesus de novo. É por isso que nessa tarde eu convido você a aceitar Jesus de novo, novamente. Aleluia! Como é tudo em conjunto, eu vou orar por todos nessa hora. Glória a Deus! Já oramos sobre a eternidade. Agora eu quero dizer uma coisa para você, para isso ser melhor. Professa para Deus. Tem pecado escondido? Tem algum problema escondido na tua alma que tu acertou-se com Deus ainda? Antes de tu aceitar Jesus, diz para Ele: leva esse pecado embora, Senhor. Aleluia! Leva esse pecado embora, Senhor. Leva esse pecado embora, Senhor. Você pode dizer para Deus: pecado escondido. A cura não vem por causa de pecado escondido. Eu peço a você, diga para Deus o que você está fazendo. Ele vai perdoar você. Não fique no erro, saia do erro e te acerte com Deus essa tarde. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento essas almas para o Senhor. São almas, são tuas, Pai. São filhos teus. Eles estão se humilhando, Pai. Eles não estão seguindo simplesmente o homem, mas estão seguindo a tua palavra. Aqui uma humilhação. Tem irmãs chorando, tem jovens chorando, tem irmãs se alegrando, tem pessoas querendo batismo, tem pessoas que querem ser renovadas, tem pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, Pai. É por isso que nessa tarde, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, renova essa igreja, renova essas irmãs, renova essa igreja, renova essas irmãs, renova esse jovem, renova, Senhor, renova nossas vidas, renova o pastor, renova nossa família, renova nossa alma, Senhor. Hoje feliz, porque você aceitou Jesus, e você não se envergonhou de dizer: eu quero aceitar Jesus pela segunda vez. Você não pode se envergonhar de aceitar Jesus pela segunda vez. Você vai só somar na tua vida agora. Você vai só somar na tua vida espiritual. Viu, irmão Ronaldo? Isso mesmo, Ronaldo, unia para Deus. Deus perdoará você de todo o pecado. Viu, irmão Simone? Viu, igreja? Viu, irmãos? Com certeza Deus está perdoando vocês. Aquilo que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Vai crendo, vão crendo. Nós vamos de paz para nossos lares agora. Aleluia. Volte para os seus assentos. Só um recado da obra de Deus. Pai, pedidos de oração estão aqui. Irmã Terezinha, Pedro, Ana Paula, Zoratina, Romero, Senhor, Bruno, Graziela, Natanael e Ananice. Pai, também está esta água. Pessoas que estão enfermas. Nós já oramos por pessoas por pedido de oração e elas foram curadas. Alcance essas vidas, Senhor, aonde elas estão para curá-las. Ó Pai, dependente de qualquer pessoa, o que elas são eu não sei, mas eu peço a cura para elas. Esta água, Senhor, que possa servir como remédio. Nós não temos, Senhor, pedido qualquer resto. Nós não temos, Senhor, pedido água benta, não, Senhor. Nós temos crendo no Teu poder. Paulo tirava do seu corpo, Senhor, do suor. Os lenços eram ungidos com suor. A sombra de Pedro curava. E esta água possa ser purificada. E ao tocar, Senhor, a garganta da pessoa enferma, ela possa ser curada. Transmita, Senhor, esta água para o pulmão. Ó Deus, para o sangue ser purificado. Para as enfermidades que estão dentro do organismo, possa ser curada. O que é isso, Senhor? Todos os órgãos do corpo, que esta água alcance, possa ser um remédio. Abençoa, purifica, santifica, em nome